Números, capítulo de número 11. Antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer algumas coisas, e a primeira delas é: nós temos algumas maneiras de encarar a palavra de Deus, e eu queria dizer para vocês que nessa noite encarassem ela como palavra vinda de Deus. Nós vamos falar acerca das coisas de Deus, então abre o seu coração. Nós oramos em casa, nós oramos na igreja, nós fazemos pedidos ao Senhor, e muitas vezes quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não identificamos que é para nós. Por muitas vezes nós dizemos que é para o irmão do lado, né? Ai, se aquela pessoa tivesse vindo, foi para ele, essa palavra foi direto para o coração dele, para o coração dela. Não. Hoje que nós entendamos a palavra diretamente para o meu e para o seu coração. Amém? Eu não acredito em coincidências, eu acredito num Deus que rege todas as coisas, um Deus maravilhoso que conhece a minha vida, que conhece a sua vida e que é real e fala. Amém? Todos acharam? Números, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Livro de Números, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. O Senhor ouviu isso, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio. E os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: quem nos dará carne para comer? Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porós, e as cebolas e os alhos. Mas agora a nossa alma está seca, não há nada além deste maná. Diga assim: não há nada além deste maná. Graças a Deus, diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos, e esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas, e fazia bolo deles. E o seu sabor era como o de azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento à noite, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar, e as famílias, cada uma à porta de sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: por que afligiste ao teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo? Fui eu que o gerei, para que me dissesses: leva-o no teu seio como ama leva a criança que ainda é amamentada, a terra que juraste a teus pais? De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar. Diga assim: eu não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isso é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço: mata-me, se encontrei favor aos seus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. Amém? Graças a Deus. O título da mensagem de hoje é: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero contar uma história. Um escritor inglês chamado John Bunyan, ele escreveu um dos livros mais conhecidos de todo o cristianismo, que é O Peregrino. Conta a história de um jovem chamado Cristão, e ele ia a caminho da cidade prometida, da cidade celestial. John Bunyan conta uma alegoria.
o cristão é um personagem, está num sonho, e que ele então tem uma longa jornada a partir do momento em que ele se sente necessitado de ir até essa cidade. Ele encontra algumas pessoas, em um livro que eu recomendo, muito bom. Ele encontra o Senhor obstinado no caminho, Senhor volúvel, ele encontra com o evangelista e até o Senhor interesse próprio. Mas no início do livro, John Bunyan, ele conta por que o cristão ele queria chegar até essa cidade celestial. Abro aspas para o que está escrito: temo que esse fardo que trago às costas me enterre mais fundo que a sepultura e que eu venha a cair na fogueira. Esse cristão, ele estava conversando com o evangelista, e ele fala que ele não aguenta o peso que está sobre suas costas, e é por isso que o motiva a ir até essa cidade celestial. O fardo que ele carregava. Os nossos fardos, os nossos problemas, e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre fardo, sobre peso, sobre carga, sobre dor, sobre o sofrimento. O título é: Eu não aguento mais. Nós lemos aqui um texto em que se trata de Moisés liderando o povo do Egito rumo à terra prometida. Não esqueçamos que antes desse texto aqui, o povo de Israel, ele havia estado no Egito cativo, escravo, aproximadamente 450 anos. Moisés é o homem que Deus levanta para que ele pudesse liderar a fuga do povo de Israel que sofria escravo rumo à terra prometida. Mas nesse caminho, o povo teria que passar pelo deserto. Quando nós chegamos aqui no livro de Números, capítulo de número 11, nós estamos no meio dessa jornada. O povo saindo do Egito e indo até a terra prometida. Mas parece tudo bem, porque Deus tira eles daquele lugar do Egito, com milagres, como nós ouvimos já aqui. Nós temos as pragas que acontecem naquele lugar, o povo vê tudo isso. Quando eles saem, eles veem o mar se abrindo na frente deles. O povo vê milagres maravilhosos, mas mesmo assim, durante o percurso, em determinado momento, o povo começa a se queixar para Moisés, dizendo assim: Moisés, nós estamos com fome, nós queremos carne. Todo dia o que nós temos para comer é esse maná que todo dia aparece aqui para nós, mas nós não queremos mais isso. E eles começaram a falar entre si: eu me lembro daquele tempo que eu estava no Egito, aquele tempo em que nós tínhamos carne de graça, nós tínhamos peixe, nós tínhamos pepino, vai comentar o texto. Então eles começaram a se lembrar de um tempo passado. E agora Moisés está diante desse povo, liderando eles, ouvindo essas queixas, fazendo aquilo que agrada a Deus, porque Deus disse para ele levar o povo. E Moisés então também se queixa a Deus. E nós estamos então nesse momento da história, saindo do Egito e indo rumo à terra prometida. Nesse texto, a primeira coisa que nós temos que entender é que eles passam pelo deserto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já passou por algum momento de deserto? Metaforicamente dizendo. Não sei se você já viajou de fato para um deserto, mas você já passou por algum deserto, algum momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de falta de recurso na sua vida? Pode ser que isso esteja acontecendo agora, e como eu falei, não se espante caso haja coincidências, porque o nosso Deus conhece o que você passa, conhece o que eu passo, conhece o que nós passamos, e Ele ainda fala conosco. Nós temos duas maneiras para encarar os desertos. A primeira delas é encarar o deserto com olhos carnais. Como que nós encaramos os desertos das nossas vidas com olhos carnais? Ora, é simples. O deserto, primeira coisa, ele é um lugar de fome.
No deserto não tem comida, nós passamos fome. Nós podemos olhar para a nossa situação, caso você esteja vivendo um deserto, e de fato olhar para o que falta, sem olhar para o que Deus já supriu. Naquele momento Deus já tinha derramado, e Ele derramava diariamente o maná sobre a vida do povo, mas eles não estavam nem aí para isso, eles queriam era carne. Mas nós, como povo de Deus, nós como a igreja hoje, tenhamos que ter o cuidado de observar aquilo que o Senhor já tem feito, ao invés de olhar para o que falta. Nós somos tendenciosos, nós somos inclinados a olhar para o que não temos, ao invés de olhar para aquilo que nós temos. Nós olhamos para as nossas situações e dizemos: porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque o meu filho não tem isso, porque nós não somos assim, porque não somos assados, ao invés de olhar para tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos ter o olho inclinado para as coisas que Deus já fez, e os olhos carnais no deserto, eles vão olhar para o frio, quando Deus envia uma nuvem de fogo para aquecer o povo. Mas mesmo assim, com olhos carnais, nós podemos olhar para o deserto também como lugar de isolamento, onde nós estamos sozinhos. Já se sentiu sozinho? Já se sentiu isolado? Já se sentiu sem ninguém? Já se sentiu sem esperança? O deserto é um lugar com os olhos carnais de um lugar sem esperança. E o que é não ter esperança? Não ter esperança, eu acredito que é uma das coisas que mais nos assola. É não sequer pensarmos no amanhã e já planejarmos que se houver um amanhã, dará tudo errado. Será como foi hoje, ontem, antes de ontem. E a esperança é nos retirada, porque dentro de nós só haverá então sofrimento. Já passou por alguma situação assim? Aonde que tudo que nós podemos enxergar é sofrimento, é dor. A falta de esperança com os olhos carnais é o que nós vemos no deserto. Mas quando eu vejo no texto, o deserto é um lugar do tratar de Deus. Louvado é o nome do Senhor. O deserto é um lugar necessário para o povo de Deus, assim como é para mim, assim como é para você também. O deserto é um lugar necessário. No deserto, os nossos desejos mais íntimos, eles são expostos. O nosso caráter é de fato revelado, como aquele povo. Apesar de ter visto o milagre, apesar de ter visto o agir de Deus, apesar de ter visto grandes coisas, eles só olhavam para a falta de carne. No deserto é onde Deus mostra para nós mesmos aquilo que nós sentimos de fato, e que nós às vezes escondemos. Nós escondemos os nossos sentimentos. Pergunto, você já escondeu os seus sentimentos? Mas quando passamos pelo deserto, nossos sentimentos são expostos, nossos desejos são expostos diante de Deus. No deserto, ele é o lugar do cuidado de Deus. Amém? No deserto é o lugar onde nós aprendemos a dependência, a ver a providência divina. É onde Deus derrama o maná. É onde Deus faz os milagres. Mas aqui vai o meu alerta, para que nós observemos nos tempos de maior dificuldade aquilo que Deus já tem feito. Nos momentos de maiores lutas, observe aquilo que Deus já tem feito, porque de fato Ele tem feito. Moisés, liderando o povo, ele teve que aprender essas lições. Ele teve que aprender sobre o deserto. Acompanha comigo no texto o versículo de número 10. Então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias
cada um à sua porta da tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. Moisés disse ao Senhor: por que afligiste ao teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo esse povo sobre mim? O povo está caminhando do Egito, passando pelo deserto, rumo à terra prometida. Em determinado momento, Moisés tem uma conversa com Deus. E eu queria falar um pouco dessa conversa que Moisés teve com Deus. Moisés, diante do povo pedindo carne, dizendo que o maná não era suficiente, ele vê tudo aquilo e ele começa a abrir o coração para Deus. Ele diz assim: por que afligiste ao teu servo, no caso ele, por que afligiste ao teu servo? Por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo esse povo sobre mim? Ou seja, Moisés liderando aquele povo, ele fala para Deus, por que Deus fazia ele sofrer tanto? Por que Deus fazia Moisés, ele diz assim, por que me faz sofrer tanto? Por que eu não achei graça? Por que eu não encontrei favor do Senhor? Por que eu não encontrei graça diante do Senhor? Por quê? E ele tem a primeira coisa, uma conversa sincera com Deus. Uma conversa sincera com Deus. Meus irmãos, nós somos tentados nos dias de hoje a falar com todos, a falar com todo mundo, menos com Deus. Nós falamos até para o Facebook, nós falamos para os nossos amigos, mas nós não falamos com Deus. Quando aquele povo se queixa a Moisés, a primeira coisa que ele faz é falar com Deus. Ele tem uma conversa sincera. Só que, muito diferente às vezes das nossas conversas com Deus, Moisés ele dá um passo além da superficialidade das nossas conversas com Deus. Do tipo, me abençoa, Deus. Imagina que Deus perguntasse, te abençoar aonde? E no quê? E por quê? Te abençoar por quê? Moisés, ele tem um lapso de sinceridade com Deus e ele diz, por que o Senhor está fazendo tanto mal para mim? O que eu fiz? Por que o Senhor está fazendo tanto mal? Nós já poderíamos dizer que Moisés está sendo errado, mas a primeira coisa é que Moisés é sincero com Deus. Aquilo que se passa de fato no coração dele, ele fala para Deus. E isso nós temos que entender. Nós precisamos entender. Porque nós seremos tentados, meus irmãos, a ter uma relação superficial com Deus, onde nas nossas orações nós nem falamos sobre nós mesmos, mas nem sequer dizemos o que somos, o que sentimos, o que pensamos. Moisés expõe tudo que estava nele para Deus. Ele expõe, ele diz, por quê? Por que o Senhor está fazendo tanto mal para mim? Ele abre o coração. E nessa conversa com Deus, Moisés, ele diz assim, no 14, eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isso é pesado demais para mim. É pesado demais. O que Moisés está dizendo? O título da mensagem, eu não aguento mais. Moisés estava dizendo assim, eu não aguento mais. Eu me lembro da minha mãe. Quando eu escuto isso, eu me lembro da minha mãe. As mães às vezes falam isso, né? Ou não? Eu não aguento mais. Minha mãe dizia, vocês vão ver. Era 3 irmãos, né? Então vocês já imaginaram como que era a casa. Eu não aguento mais. Vocês vão ver quando eu não estiver aqui. Vocês têm que fazer tudo também. Aqui vai arrumar o seu quarto. Eu não aguento mais isso. Já ouviram isso? Tem uns dando risada, né? E engraçado, eu parei para pensar sobre isso. Por que na maioria das vezes é a mãe que fala isso? Eu vou dar um ponto para as mães. Porque geralmente quem fala que não aguenta mais é que realmente se importa. Moisés se importava com aquele povo. E era doloroso para Moisés ver aquele povo, estar com aquele povo, ver tantos milagres, saber que Deus estava conduzindo. E mesmo assim eles falavam,
Nem tem carne aqui, né? Lá era mais legal. Quando a gente trabalhava 18 horas, mas tinha peixe. Olha o que Moisés tinha que ouvir. E aquilo doeu o coração dele. Assim como o de Deus, porque a gente vê no texto que a ira de Deus se acende contra o povo. A murmuração é algo que de fato desagrada a Deus. Só que eu vou um pouco mais longe, porque a gente sabe que murmurar é errado, né? Todo mundo sabe que murmurar é errado. Mas e quando o problema de fato bate na porta? Quando o problema de fato está diante de nós, o que fazer nós sabemos. Eu não posso murmurar, mas muitas vezes, tudo que nós sabemos fazer é murmurar. Sabe por quê? Porque quando a dificuldade chega aos nossos desejos, aquilo que está lá é exposto. É exposto. Só que só com a exposição o tratar de Deus acontece. Louvado é o nome do Senhor. Somente com a exposição o tratar de Deus acontece. Por quais razões nos dias de hoje nós, semelhante a Moisés, podemos dizer: eu não aguento mais também? Eu não aguento mais. Você já disse isso? Já passou pela sua cabeça dizer assim: eu não suporto mais? Eu não aguento mais essa situação? Eu não posso mais com isso? Está pesado demais? Eu não aguento mais? Nós temos muitos problemas, meus irmãos. Muitas vezes os problemas podem ser dentro dos nossos próprios lares. Os nossos problemas familiares, os problemas com o casamento, os problemas com os filhos, os problemas de relacionamento. Nós temos problemas conosco mesmo, é ou não é verdade? Nós temos problemas às vezes conosco mesmo. Às vezes de dizer assim: eu mesmo não me aguento. Às vezes eu mesmo não suporto ficar comigo. Eu estou lendo um livro que se chama do Brennan Manning, que ele fala do impostor que vive em mim. O impostor que vive em mim. E ele fala que em determinado momento ele vai para um retiro, e nesse retiro ele é obrigado a ficar lá sem nada. Mas aqui e um livro, não, sem nada. O Brennan com o Brennan, ele com ele mesmo, o autor com o autor. E aí ele percebeu que ele não conseguia ficar com ele mesmo. Ele mesmo não se aguentava. Ele achava um tédio estar consigo mesmo, sem um livro, sem um Netflix, sem um filme, sem ninguém. E às vezes nós temos problemas conosco mesmo. Já parou para pensar que às vezes nós somos chatos? Às vezes nós somos chatos. As pessoas falam que nós somos chatos, nós dizemos: não, Tiago, para com isso, Tiago, eu sou legal. É o GY aí, ó, me ajuda aí, GY, ó, dizendo fala a Deus, né, que eu sou chato. Vocês vigiem. Olha aí. Às vezes a gente mesmo se acha chato. Nós temos tantos problemas para dizer: eu não aguento mais. Tantos. Às vezes nós temos que lidar com a dor da decepção. Colocamos sobre pessoas demasiada confiança. E às vezes essa confiança é quebrada. Quando a confiança é quebrada em alguém que nós depositamos toda ela, meus irmãos, a dor que vem entre nós, a dor que nos achega, pela dor da decepção, de ter sido ferido por alguém que não imaginava ferir, a dor de colocar a expectativa sobre alguém e esse alguém nos frustrar, a dor do abandono, a dor da desesperança, a dor de nós estarmos aqui, sentados aqui agora, pensando da seguinte maneira: e o amanhã? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu nem quero saber, porque eu já não consigo projetar mais. A dor da desesperança. Moisés estava passando por isso, e ele diz: Deus,
que o Senhor me castiga tanto? O que é que eu fiz para levar esse povo? Ele diz: fui eu que concebi esse povo? Olha a ousadia desse homem. Ele diz: fui eu que concebi esse povo? Foi eu que o gerei? Fui eu que fiz eles, para ter que levar eles como uma ama, como uma serva leva uma criança, para ter que levar eles para a terra prometida? Olha o que ele diz: eu sozinho não sou capaz, porque choram a mim. O versículo 15, 14, ele diz: porque isso é pesado demais para mim. E no 15, eu faço questão, abra a sua Bíblia, Números 11, versículo 15. Olha o que ele diz: e se ages assim comigo, eu te peço, mata-me. Mata-me. Tamanho desespero daquele homem, porque a única saída que ele via era pedir a própria morte ao Senhor. Ele diz: mata-me. Mas, meus irmãos, eu quero dizer algo para mim e algo para você. Escute isso. Nós não estamos imunes ao sofrimento. Pelo contrário, nós deveríamos estar preparados para o dia que se chama dia mau. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 13, quando ele vai descrever a armadura do cristão, ele diz para que nós estivéssemos prontos para o dia mau. O dia mau, desculpe te dizer, mas ele, se não chegou, vai chegar. Se ele não chegou, ele vai chegar. E alguns de nós também podem dizer assim: ele já chegou. E doeu. E foi difícil. E talvez nós tivéssemos dito como Moisés: mata-me. Mas no final, o Senhor cuidou de mim e o Senhor cuidou de você. O Senhor cuidou de mim e o Senhor cuidou de você. Louvado é o nome do Senhor. Moisés, nessa conversa com Deus, ele é sincero. Só que quando nós vamos caminhando no texto, nós vamos ver que Deus dá uma resposta para Moisés, diante dessas perguntas que aos nossos ouvidos soa até um pouco ousada, soa até um pouco dissimulada do lado de Moisés. Por que fez isso? Por que isso? Por que aquilo? E Deus vai responder para ele. Acompanha comigo o versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo, e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possam ficar ali contigo. E eu descerei e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga. Olha, eles levarão contigo a carga. Louvado é o nome do Senhor, para que não a leve sozinho. Graças a Deus, eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho. Reúne 70 anciãos, os líderes das famílias, vai até o tabernáculo, e lá eu tirarei do teu espírito e porei sobre eles, e eles te ajudarão a carregar o peso. Louvado é o nome do Senhor. Existem pessoas, homens que podem me ajudar e te ajudar, porque nós não estamos sozinhos. A igreja é isso, é o lugar de ajuda, é o lugar de refúgio. Você não está sozinho. Você não está. Moisés achava que ele estava sozinho, porque eu tenho que carregar tudo. É como se Deus dissesse: calma. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Existem pessoas com você.
Existem pessoas com você. Só que percebe que no texto, esses anciãos ainda não estão, Moisés não sabia deles. Amém? Ele só soube dos anciãos depois que ele clamou. E por que isso acontece? Porque a ajuda só vem, parece que depois do problema. É porque nós só procuramos a Deus quando temos problema. Por que a ajuda só vem depois? É como se nesse texto eu pudesse imaginar aquela situação e Deus vendo a queixa de Moisés. Por que isso? Por que aquilo? Como se Deus perguntasse: por que só agora você veio me dizer isso? Por que só agora você abriu seu coração? Por que só agora? Por que demoramos tanto para levar as nossas aflições para Deus? Não para ninguém, para Deus primeiro. E Deus nos mostra que existem pessoas capazes de nos ajudar também. Por quê? E é engraçado por quê? Porque essas pessoas é Ele quem envia. Olha, eu fiquei pensando assim. Deus fala para Moisés: reúne para mim 70 dos anciãos. Ou seja, a decisão de escolher esses 70 era de quem? Moisés. Deus diz para ele: Moisés, reúne os 70. Quem deveria escolher os 70? Moisés. Depois que reunido os 70, Deus fala assim: eu tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Louvado é o nome do Senhor. Parece que era uma escolha dele, mas Deus tem tudo sob controle. Parecia que é Ele que está à frente da situação. Não, não é. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Louvado é o nome do Senhor. Olha só, olha o que ele diz. Reúne esses 70. Eles poderão ficar ali contigo. Eles levarão contigo a carga, para que não a leve sozinho. Isso também nos remete a outra coisa. Moisés levava uma carga que ele não poderia levar porque era demasiadamente grande sobre ele. Existem coisas que nós levamos e que não são nossas. Existem problemas que nós absorvemos e que não são nossos. Já passaram por isso? Existem coisas que nós levamos, mas não são nossas. Nós devemos interceder, como igreja nós devemos ajudar, nós devemos estender a nossa mão, mas temos que tomar o cuidado de não levar sobre nós aquilo que também não é nosso, porque se formos levar muitos, o que vai acontecer uma hora? Quem é que vai se cansar? Quem é que vai parar? Quem é que não aguentará mais? Louvado é o nome do Senhor. E aí Deus vai ter que falar: divide a carga. Divide. Louvado é o nome do Senhor. E depois disso, nós vemos que desses 70 homens, Deus coloca o seu Espírito. Eles ali ajudariam Moisés. Mas vocês se lembram que lá no começo o povo estava pedindo por carne? Amém? O povo estava pedindo por carne. E aí, Deus diz para Moisés: olha isso, prestem atenção aqui, que Deus enviaria carne para o povo. Só que não seria um dia de churrasco, não seria um dia de carne, seria um mês de carne. Agora peraí, eles estavam no deserto, já tinha maná. E Deus diz: eu enviarei carne. Moisés, avisa que eu vou enviar carne, mas não é um dia. Não é um dia. É um mês. É um mês. E Moisés, claro, pensou: peraí, como é que isso vai acontecer? Como que isso acontece? Olha, acompanha comigo o versículo 21. Olha o que Moisés disse para Deus. E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600 mil homens de pé,
e disseste: eu lhes darei carne que possa comer um mês inteiro. Olha o que Moisés está dizendo, 22. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los? Olha o que ele diz. Basicamente, Moisés diz assim para Deus: todo o nosso suprimento, tudo que nós temos, para dar esse um mês de carne, a gente deve matar todos? E aí ele vai mais longe. Ele diz assim: ou vai se reunir todos os peixes do mar e de alguma forma o Senhor vai trazer esses peixes aqui. Olha que ousadia. Olha que ousadia. Mas Deus responde da seguinte maneira, 23. E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Pergunta: o braço do Senhor se encurtou? Louvado é o nome do Senhor. E aí, é onde nós temos que parar para pensar, meus irmãos, que não existe problema que Deus não possa resolver. Deus disse que no deserto haveria um mês de carne. Meus irmãos, basta crer. Foi isso que ele disse. Mas Moisés indaga e fala: como? O que é racional? Mas Deus, olha a resposta: teria o braço do Senhor se encurtado? Teria diminuído a onipotência de Deus? Deus não seria mais capaz? Agora o Deus que eu e você cremos não pode mais? E Deus precisa ensinar a Moisés, mais uma vez, ou relembrá-lo, de que ele tem todo poder, de que o Senhor pode todas as coisas. Fato é que aconteceu exatamente como o Senhor dissera. E nós vemos o episódio das codornizes chegando no arraial. Mas aquele desejo, o desejo daquele povo de procurar pelas coisas que estavam no Egito, de lembrar do seu passado, quando eles ainda não eram cuidados por Deus. E isso nos remete a muita coisa. Se hoje eu e você entregamos a nossa vida para Deus e somos cuidados por Ele, tenhamos que ter cuidado com as coisas que nós desejamos, com o que nós pedimos e com o nosso passado. Porque Deus quer que nós aprendamos dEle, vivamos por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, Paulo escreve. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas o povo queria aquilo que eles já tiveram. Eles se lembraram do tempo passado, das coisas que já se tinha acontecido. Ah, como era naquele tempo. Ah, que saudade. Eu queria o que eu tinha. Eu queria o que eu já vivi. Quando nós ainda não tínhamos entregado a nossa vida para Deus, e como aquele povo ainda não era cuidado por Deus, quando eles não eram cuidados, quando Deus não havia os tomado a si, eles estavam sob o jugo da escravidão. Nós temos que ter cuidado com o que nós desejamos, porque pode ser, meus irmãos, que o motivo das nossas aflições seja porque Deus esteja querendo nos ensinar a viver sem as coisas que nós tínhamos. Assim como Deus queria ensinar aquele povo a viver sem aquelas coisas que eles já tinham, mas a depender plenamente do que vem de Deus. O maná era suficiente. O maná é suficiente. Deus quer nos ensinar. Deus quer me ensinar. Deus, Ele quer te ensinar também. Eu não aguento mais, disse Moisés. Eu não aguento mais. Eu não posso mais suportar essa situação.
Nós vemos na palavra de Deus que Elias, que Jonas passaram pela mesma coisa. Foram homens que também se voltaram para Deus, pedindo que a sua própria vida fosse retirada, porque eles não imaginavam como seria o amanhã. E por não acreditar como seria o amanhã, a maneira mais simples de resolver o problema era de que sua vida fosse retirada, porque a esperança havia se corroído. Eles pediram que a sua própria vida fosse retirada, mas Deus os poupou. Porque eles achavam que sabiam do amanhã. Eles achavam que sabiam do amanhã e por isso pediram a morte agora, amém? Eles não viam projeção para o futuro e pediam a morte agora, mas pasmem-se, nem Moisés, nem Elias e nem Jonas conheciam o futuro. E quem conhece o futuro é o Senhor, o nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eles não conheciam o futuro e é por isso que eles pedem a resolução do problema agora. E a resolução mais viável aos olhos deles era essa. Como muitas vezes as nossas soluções também são assim, imediatistas e egoístas para o agora. Mas quem conhece o futuro é Deus. Deus conhece o futuro. Louvado é o nome do Senhor. Eu sei que nós já sabemos disso, mas eu quero dizer novamente: você não sabe do dia de amanhã. Eu não conheço o amanhã. Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Caminhando para o fim, Charles Swindoll, no seu livro Moisés, da série Os Heróis da Fé, ele diz que Moisés estava tentando fazer demais. E eu concordo. Tome cuidado. Tome cuidado. Mas vocês se lembram que no começo do texto eles reclamaram do maná? Eles disseram que o maná era pouco e não servia para os seus desejos e objetivos. Eles disseram para Moisés que o maná não era suficiente. Ah, meus irmãos, isso nos aponta para Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo é o maná, o nosso maná, o pão vivo que desceu do céu. Aquele povo disse que o maná não era suficiente. Hoje nós teremos a tentação também de dizer que Jesus não é suficiente para mim e para a sua vida. Hoje nós seremos tentados a dizer que sem o dinheiro nós não viveremos, que sem tal pessoa nós não viveremos, que sem tal situação nós não viveremos, mas Jesus é suficiente para mim e para a sua vida. Deus está nos ensinando, Ele está me ensinando, te ensinando a depender dEle. Ele está me ensinando, Ele está te ensinando, escute isso, a depender dEle. É por isso que os sofrimentos virão, mas Ele tem o controle. E eu termino pedindo para você abrir a Bíblia comigo em João 6. João capítulo 6, versículo 48, nós vamos ler do 48 ao 51. João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6, versículo 48. Essas são as palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram.
Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. A minha pergunta eu termino dizendo para você, meu irmão, é só isso. Você crê? Aleluia. As palmas louvem o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus.